dar início então ao nosso trabalho. Hoje nós vamos tratar sobre a percepção reformada da lei de Deus, da lei do Senhor. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos ler Romanos capítulo 2, o verso 13 e o verso 14. Aliás, versos 13, 14 e 15 de Romanos capítulo 2. Antes vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Eterno Deus, nós adoramos o Teu nome, ó Pai, e Te louvamos, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, um Deus presente e nos abençoa. Te louvo, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos, ó Deus, coisas concernentes à Tua Palavra, que nos fazem, ó Deus, compreender o melhor do Senhor, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Abençoe, Deus, os meus irmãos, nos guie, Pai, pela verdade, nos faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu peço que assim seja, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Romanos 2, verso 13 ao verso número 15. Nós estamos gravando, meus irmãos, as palestras. Eu ainda não tenho jeito de colocá-la na internet. Os arquivos estão saindo muito grandes. A gente vai tentar um meio de diminuir o arquivo, para a gente conseguir postar e disponibilizar o link para os irmãos, tá? Então, Romanos 2, de 13 a 15, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Quando a gente fala da lei de Deus, normalmente a gente pensa no Sinai, com Deus dando a Moisés as 2 tábuas da lei, e Moisés descendo do monte e dirigindo agora o povo a partir da lei mosaica. Então, nós deveríamos fazer a pergunta: e aqueles que viveram antes de Moisés? Que lei os regia? Se a lei foi dada no Sinai, e de fato a lei foi dada no Sinai, se Moisés desceu do Sinai com a lei, para então introduzir ao povo de Israel os sacrifícios, introduzir ao povo de Israel a maneira deles procederem, introduzir ao povo de Israel a forma de culto que eles deveriam prestar, e também a lei moral contida nas 2 tábuas do Decálogo, as 2 tábuas de pedra. Como então aqueles que viveram antes foram julgados? Como eles serão julgados? E o que aconteceu com eles? Para isso, nós usamos Romanos capítulo 2 para responder essa pergunta. O que Paulo fala? O apóstolo Paulo nos diz que Deus, no ato criacional, ele coloca no coração de todos os homens a norma da lei. É importante aqui perceber que ele não está dando, ou não deu a lei por escrito, mas ele colocou no coração de cada ser humano a norma da lei. Então vamos imaginar aqui, Adão, quando ele foi criado, Deus deu a ele a ordem clara de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Essa é a ordem expressa por Deus a Adão. Contudo, Deus havia colocado no coração de Adão também a sua lei, a lei moral, contida nos 10 mandamentos. Adão trazia isso no seu coração. Perceba que é isso que Paulo vai falar no versículo de número 15, quando fala: estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Eles trazem gravados no seu coração a norma da lei. Por que isso é importante? O que é o pecado? João 3, verso 4, responde: pecado é a transgressão da lei. Significa dizer que, se eu tenho por objeto da lei apenas a lei escrita, aqueles que viveram antes de Moisés
não quebraram lei nenhuma, porque então não existia lei. Se o pecado é a transgressão da lei e não tem lei escrita, aqueles que viveram entre Adão e Moisés, eles não cometeram pecado nenhum. Vão estar entendendo o raciocínio? Contudo, sobre eles veio algo que é consequência de pecado. O quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quando a gente lê Gênesis 4, Gênesis 5, nós perceberemos que os homens, apesar de viverem muitos anos, o que acontecia com eles? Fulano de tal, viveu tantos anos, gerou ciclano, gerou beltrano, viveu mais tantos anos e morreu. Se o salário do pecado é a morte, e a morte é uma consequência natural então desse pecado, como que essas pessoas morreram se não existia lei escrita? É porque eles traziam a norma da lei gravada em cada um dos corações. Deu para entender, meus irmãos? Deu para entender? Obviamente que lá no Sinai, Deus traz a Moisés, ou por meio de Moisés, a lei escrita, para que o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse agora ser dirigido, ser guiado por essa lei. Contudo, Deus sabia que a lei escrita, ela também seria um mecanismo de condenação do seu próprio povo. Por quê? Por causa do pecado, o povo não conseguiria obedecer à lei. Por isso, ainda no Sinai, Deus também dá a Moisés todo o sistema sacrificial. E o que é o sistema sacrificial, senão a forma prática de Deus demonstrar a Moisés e a seu povo que, por mais que eles tentassem obedecer à lei, eles não conseguiriam. Por isso, eles precisavam de sacrifícios. Por isso, eles precisavam de ofertas sendo apresentadas ao sacerdote. Por isso, eles precisavam de todo o ritualismo. Por quê? Por causa da incapacidade que eles tinham de obedecer à lei. Contudo, ficava ainda a presunção judaica de conseguir serem eles perfeitos obedecendo à lei, obedecendo aquilo que Deus havia ordenado. Lembramos aqui, meus irmãos, que o padrão de Deus, ele é o mais elevado possível. O padrão de Deus é o padrão absoluto. É assim que ele fala ao povo de Israel, né? Sede santos, porque eu sou santo. É o que Jesus fala com os seus discípulos. O Senhor Jesus não ameniza isso de forma alguma e em momento algum, porque o padrão de Jesus também é o padrão absoluto. Ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o padrão. Então, como alcançar esse padrão? Como fazer a vontade de Deus? Como cumprir aquilo que Deus requer de cada um de nós? Tá? Veremos então o tríplice uso da lei. Como nós utilizamos a lei, como nós devemos utilizar a lei. Aqui existe uma distinção radical entre alguns grupos protestantes e evangélicos do nosso tempo e entre uma igreja reformada. Para grupos evangélicos protestantes do nosso tempo, a lei ela simplesmente não exerce nenhum tipo de influência sobre a vida do cristão. A lei caiu, né? Nós não estamos debaixo da lei, entendendo por isso que não existe nenhum tipo de obrigatoriedade em se obedecer à lei. Porque nós estamos debaixo da graça. E uma vez debaixo da graça, nós não temos responsabilidades com a lei. Uma igreja reformada, ela vai fazer uma junção entre o Antigo e entre o Novo Testamento. Entendendo sim, de fato, que a lei, ela caiu. Ela não exerce mais sobre o cristão a obrigatoriedade de obediência para a salvação. Contudo, a lei, ela permanece ainda como um indicativo, ou como alguns indicativos. E é disso que nós vamos falar nessa noite. O tríplice uso da lei. Como que nós entendemos a lei de Deus. Tudo bem? Beleza? Caminharemos então por esse caminho. Então vamos aqui, ponto a ponto, o tríplice uso da lei. Primeiro uso da lei. O primeiro uso da lei é ser ela um espelho. Essa é a primeira característica da lei de Deus. Ela demonstra de forma muito clara quem nós somos. Quem nós somos. Curioso isso, meus irmãos. Todas as vezes que nós olhamos para o mundo, olhamos as pessoas à nossa volta
e temos como padrão nós mesmos, sempre encontraremos justiça naquilo que a gente faz. Sempre. Afinal de contas, se a gente olhar um pouquinho para trás, encontraremos pessoas piores do que a gente, não é? Nós não matamos, nós não roubamos, não possuímos vícios. Então, quando a gente percebe pessoas que se encaixam nessas categorias, né, de serem assassinos, de serem ladrões, de serem viciados, nós falaremos assim: nós não somos como eles. Sempre encontraremos justiça em nós mesmos. Contudo, quem é que pode falar de si mesmo que é completamente justo? Que não comete nenhum erro, que não comete nenhum pecado? O padrão de Deus, como eu disse, ele é o padrão absoluto. O que Deus cobra de nós é perfeição. O que Deus cobra de nós é santidade plena. E essa perfeição e essa santidade plena é expressa por Deus na lei. É expressa por Deus na lei. De tal forma que quando eu olho para a lei, eu tenho um espelho claro de quem eu sou, o incapaz de obedecer essa lei. E sendo incapaz de obedecer essa lei, mereço receber da parte de Deus o juízo para aqueles que quebram a lei. Ou seja, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que eu devo receber, então, como consequência do meu ato de quebrar a lei? A morte, como consequência natural disso. A lei, ela é um espelho, ela me mostra quem sou. Ela, de fato, escancara à minha frente a minha pecaminosidade, a minha incapacidade, a minha necessidade de ter alguém melhor, mais perfeito, que obedeça à lei no meu lugar. Tudo bem? Está dando para acompanhar aqui? Faz necessário que a gente abra um parênteses e tente explicar o que é lei. Por que eu estou falando de lei? Eu estou falando lei, mas o que é a lei? Nós entendemos no Antigo Testamento 3 tipos de lei. 3 tipos. Primeiro, uma lei civil, dada também por Moisés, dada a Deus a Moisés no Monte Sinai, e Moisés que passa essa lei ao povo, né? A lei civil. Essa lei, ela regia o povo de Israel nas suas relações pessoais, com o rei, com os outros cidadãos, como que eles deveriam se portar na terra que eles entrariam. Rege apenas o povo de Israel. Aliás, essa lei, ela não rege nem o território de Israel hoje. Essa lei, ela caiu, ela não existe mais. Essa é a primeira lei, lei civil. Segunda lei é a lei cerimonial, com todos os ritos, com todos os sacrifícios, como cada pessoa deveria prestar a sua oferta ao sacerdote, os grupos de família que deveriam prestar ou entregar como oferta as farinhas, os animais de pequeno porte, os animais de grande porte. Quem deveria fazer isso? Como que os sacerdotes deveriam se portar para oferecer cada um dos sacrifícios? Essa é a lei cerimonial. Essa lei, ela aponta para Cristo. É essa lei que o apóstolo Paulo vai falar que Cristo é o fim dela. Cristo é o fim da lei, de todo esse ritualismo que a lei em si cobra para que o homem cultue a Deus. Essa lei cerimonial aponta para Cristo. Podemos ver isso quando João Batista vê o Senhor Jesus passando e ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascual, como o apóstolo Paulo o chama. Cristo é o fim de toda a lei cerimonial. E por fim, a terceira lei é a lei moral. O que é a lei moral? Os 10 mandamentos. A lei civil regia apenas o povo de Israel no Antigo Testamento, não está em vigor. A lei cerimonial aponta para a pessoa de Cristo, foi cumprida em Cristo, então ela também não está em vigor para os cristãos. Contudo, a lei moral continua. A lei moral permanece. E é dessa lei que nós estamos falando aqui do tríplice uso, tá? Quando eu falar então tríplice uso da lei, eu estou me referindo aos 10 mandamentos. Tudo bem? Você devia ter falado lá no início, um pouquinho no início, mas acho que deu tempo aqui então.
o primeiro uso da lei, portanto, ela nos serve como um espelho. Ela mostra a nossa pecaminosidade, ela mostra a nossa incapacidade. Meus irmãos, para o cristão isso aqui é essencial, essencial. Quando Jesus ele nasce, aliás, no momento da concepção, protegido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, então sem pecado original, após o nascimento, crescimento, seu ministério, nós encontramos em Jesus esse ser perfeito que cumpre toda a lei em meu lugar. Se o salário do pecado é a morte e Cristo é o perfeito e morre, é porque ele assume o meu lugar. E essa relação de troca agora da pessoa de Cristo para comigo, para com um adorador, ela é tão radical que a Escritura vai falar que nós morremos em Cristo, que nós somos crucificados em Cristo. Por que a Escritura utiliza esse tipo de terminologia? Porque o salário do pecado é a morte, então eu mereço morrer. Mas uma vez que eu tenho a Cristo, eu aceito a Cristo, Cristo passa a ser o Senhor da minha vida, é como que aquilo que a lei exigisse de mim, recaísse sobre ele, de tal forma que quando ele morre, eu morro com ele. Porque a consequência da lei que viria sobre mim, morte, vai sobre ele. E eu morro com ele. Deu para entender? É por isso que o apóstolo Paulo também vai falar que quando ele ressuscita, eu ressuscito também. Porque à medida que ele tem vida, eu tenho vida. À medida que ele restaura, se eu vence a morte, eu também me restauro, eu também venço a morte. Mas a lei me serve como espelho porque também, se eu partir de mim mesmo para tentar obedecer à lei para agradar a Deus, eu simplesmente chegarei numa conclusão óbvia: eu sou incapaz. Lembra do jovem rico? O jovem rico chegou perto de Jesus e falou o quê? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou com ele o quê? Como bom judeu, cumpre os mandamentos e viverás. Aliás, meus irmãos, essa é a razão pela qual a lei existe. Cumpra a lei e você vai ser salvo. Cumpra a lei e você vai ser perfeito. Cumpra a lei e você terá um tesouro no céu. O que o jovem rico faz? Bate no peito e fala: só isso? Isso eu tenho feito desde a minha meninice. Jesus então dá um objetivo maior, não é? Um teste maior para ele. Se tem obedecido, então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue e terás o tesouro. O que o texto bíblico fala? Aquele jovem sai triste e cabisbaixo, porque ele era muito rico. Na realidade, ele quebrava os mandamentos, não é? Aonde vai estar o nosso coração? Nosso coração está no tesouro, não é? Ali vai estar. Onde está o nosso tesouro, ali vai estar também o nosso coração. E o coração daquele jovem estava na sua riqueza. Perceba que a lei escancara o pecado dele, embora ele próprio ache que não tem pecado nenhum. Ele acha que cumpre a lei, ele acha que cumpre a lei. No entanto, quando o Senhor Jesus o mandar amar o próximo como a si mesmo, vai vender tudo que tem e dar aos pobres, ele não, isso eu não vou fazer. A lei é um espelho mostrando a minha pecaminosidade. Segundo o uso da lei, a lei ela restringe o mal. A lei de Deus é um mecanismo utilizado por Deus para barrar o pecado, para barrar o mal na sociedade e sobretudo na sua igreja. Como assim na sociedade? Porque alguém agora poderia falar assim: pastor, mas a sociedade não é cristã. A sociedade ela não é judia, a sociedade ela não conhece a lei de Deus. Aliás, nós encontramos culturas inteiras que não conhecem nada de Deus, que não conhecem nada do Senhor Jesus, que não conhecem nada do Evangelho nem da palavra. Como assim então a lei barra o mal até mesmo nesses corações e nessas culturas? Como eu disse, Deus ele gravou no coração de cada homem a norma da lei. Não é a lei escrita, mas a norma da lei, sendo essa lei os 10 mandamentos. Significa dizer que todos os homens,
carregam dentro de si essa norma gravada. Eu costumo usar como exemplo, né, os irmãos já me ouviram falando isso algumas vezes, o exemplo de quebra do 7º mandamento, o não adulterarás. A gente pode pensar isso em qualquer dos mandamentos, eu uso o 7º porque eu acho ele mais curioso nesse sentido. O 7º mandamento, não adulterarás. Então vamos pensar uma cultura onde a poligamia seja a prática daquela cultura. O homem pode ter várias mulheres. E vamos aqui de forma aleatória dizer que nessa cultura, seja ela qual for, o homem ele pode ter 5 esposas. 5 esposas. Ainda assim, nessa cultura existe adultério. Ainda assim, nessa cultura existirá normas que punirá o adultério. Por quê? Dentro desse exemplo hipotético, essa cultura, o homem pode ter 5 mulheres. Digamos então que ele tenha 4. Significa que ele ainda tem espaço para mais uma, não é isso? Aí ele tem as 4 mulheres oficiais, ele casou com as 4, e ele mantém uma outra mulher fora dessa relação com as 4 casadas. Então ele tem uma outra mulher fora de casa. Teoricamente ele poderia ainda se casar com mais uma. Mas como essa que está fora de casa, ele não se casou com ela, ele está cometendo adultério. E da onde essa cultura que não é cristã, que não é judia, que não tem a lei de Deus, tira esse conceito de adultério, tira esse conceito de que aquilo é errado, senão da norma da lei gravada no coração dele. Podemos pensar isso, meus irmãos, em tribos, onde existe também o conceito de adultério. Vamos pensar com outro mandamento, e pensemos aqui agora em uma tribo indígena que é animista, eles adoram elementos da natureza. Dentro dessa tribo existe a quebra do 1º mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Como assim? Então imaginemos, por causa do pecado, essa tribo não tem acesso ao verdadeiro Deus, então eles passam a adorar um elemento da criação, o sol, por exemplo. O sol. Qualquer outro que adore outro elemento da criação que não seja o sol, para eles estará cometendo algo de errado e será punido por isso. Eles trazem gravado o 1º mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, dentro do meu panteão de deuses, uma cultura animista, eu posso adorar qualquer um. Se não fizer parte desse conjunto, está errado. Está errado. E isto serve para restringir o mal no coração dos homens. Como assim? Em qualquer cultura, a propriedade privada ela é respeitada. O mandamento: não furtarás. Em qualquer cultura, o matar de forma indiscriminada o outro é crime. O não matarás. Em qualquer cultura, o levantar falso testemunho contra o outro, criando um caos social, vai ser punido. É o mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Os mandamentos estão lá, e eles regem, ainda que os homens não saibam, todo o código penal das sociedades, de todas elas, restringindo assim o mal no coração dos homens. O mal no coração dos homens. E de forma mais clara, daqueles que conhecem o verdadeiro Deus. Os 10 mandamentos, meus irmãos, é o padrão pelo qual nós também freamos o pecado no nosso coração, reconhecendo que determinadas atitudes, agora de forma mais clara, desonram a Deus, não refletem o amor que eu tenho que ter para com o próximo, e por isso me faz ter uma vida melhor, uma vida mais santa, uma vida mais pura. Os mandamentos freiam então o mal no coração dos homens. Isso é curioso, quando a gente aplica esse conceito a culturas não cristãs, a culturas que não têm acesso à Bíblia, nós utilizamos uma terminologia, né? Isso é uma característica da graça comum que cai sobre todos os homens. Deus atuando no coração do homem, fazendo com que a sociedade seja habitável
fazendo com que a sociedade possa conviver com um certo grau de harmonia. Ainda é Deus agindo no coração de cada um. E por fim, o terceiro uso da lei, a lei, ela demonstra o padrão de Deus. A lei, ela revela o que agrada a Deus. Percebam, meus irmãos, o padrão absoluto de Deus é: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o padrão divino. Como então eu posso ser perfeito? Como então eu posso ser santo? Aí alguém pode falar assim: não, seremos perfeitos e seremos santos se obedecermos a palavra de Deus. Tudo bem, mas obedecer o que dentro da palavra de Deus? Porque obedecer a palavra de Deus é muito genérico, isso é muito aberto. Então eu vou obedecer não comer do fruto da árvore do bem e do mal? Eu vou obedecer essa regra? Eu não vou dar minha filha em casamento a um cananeu? Eu vou obedecer essa regra? Mesmo porque não existem os cananeus hoje. A árvore do bem e do mal não está construída, ela não existe mais, então não tem como cumprir essa regra. Perceba então que a simples frase obedecer a palavra de Deus, ela é muito genérica. Então eu preciso encontrar um código para que eu obedeça, e esse código está nos 10 mandamentos. E a partir do instante que eu tenho os mandamentos à minha frente e eu os obedeço, eu cumpro aquilo que Deus requer de mim para que eu me santifique. Santificação é eu me adaptar à lei de Deus. Santificação é eu ter a lei como um caminho que me leva até o Pai, um caminho que vai mostrando o meu pecado, porque ela me serve como espelho, é o primeiro uso da lei, ela me serve como espelho, ela mostra a minha pecaminosidade e ela me mostra o que eu devo fazer para agradar a Deus e ser mais parecido com Cristo Jesus, o meu Senhor. E aqui, meus irmãos, existem alguns pontos que são extremamente importantes, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Só que isso não acontece por osmose. Isso não acontece com Cristo lá na glória, trazendo o seu Espírito para habitar no meu coração, e eu agora, de forma simples, de forma aberta, de forma passiva, vou sendo transformado. Não. Existe uma ação do Espírito por um mecanismo, por um caminho determinado pelo próprio Deus. E qual que é esse caminho? Qual que é esse mecanismo? A lei. É a partir do momento que a lei declara o meu pecado, a partir do momento que a lei escancara a minha pecaminosidade, que o Espírito Santo me habilita a obedecer essa lei e ser mais parecido com Cristo e menos parecido comigo mesmo. Está dando para entender? A lei é o padrão de Deus para a minha santificação. Então, não adianta muito discurso dentro da igreja, conclamando os crentes a uma vida de santificação, se eu abro mão da lei moral, se eu abro mão dos 10 mandamentos, porque eu não tenho padrão algum. Poderíamos então falar assim: não, mas o padrão é dado pelo próprio Jesus no Sermão do Monte. Só que as pessoas não têm ideia que o que Jesus fez no Sermão do Monte é declarar de forma muito mais clara a minha incapacidade de obedecer a Deus. Por quê? Enquanto a lei escrita diz: não adulterarás, o Senhor Jesus ele fala o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Contudo eu vos digo que se você olhar, se você tiver intenção no coração, se você desejar, você já quebrou o mandamento. Você não precisa colocá-lo em prática. Não é um ato externo, é um ato interno. Perceba que Jesus, ele simplesmente torna mais radical, é mais complicado. É mais complicado. As pessoas têm uma ideia errada
de que Jesus ele simplesmente resolveu o problema, de que ele tornou as coisas mais fáceis. Não, é muito mais complicado. Pense no não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Contudo eu vos afirmo que todo aquele que disser que seu irmão é raca, o simples fato de eu me irar contra o meu irmão, o simples fato de eu desejar o mal para ele, o simples fato de eu me colocar contra ele, já significa quebra do mandamento e, portanto, morte. Então, as coisas não são facilitadas pelo Sermão do Monte. Pelo contrário, o Senhor Jesus interpreta os 10 mandamentos e demonstra de forma muito mais clara o quão pecador nós somos. Por isso nós precisamos olhar para os 10 mandamentos e perceber a partir deles o nosso pecado. Precisamos olhar para os 10 mandamentos e perceber a partir deles que este conjunto é o mecanismo de Deus para frear o pecado no meu coração. Eu preciso olhar para os mandamentos e perceber a partir deles que a vontade de Deus é que eu cumpra essa lei, não para que eu seja salvo, porque eu não estou debaixo da lei, mas como padrão para que eu seja santificado e mais parecido com o Senhor Jesus, o meu Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta? Hoje foi bem mais rápido, né? Que ontem. Bem mais rápido. Alguma pergunta? Então, o que Paulo quer dizer quando ele fala que nós estamos debaixo? Nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos entender isso aqui de forma bem rápida. Pela minha incapacidade de obedecer à lei, não haveria a menor possibilidade de salvação. Não há a menor possibilidade de salvação. Então, o que Deus faz? Deus envia seu Filho ao mundo, o perfeito. E o que o perfeito faz? O perfeito, Cristo Jesus, faz aquilo que Deus exige de mim. O que Deus exige de mim? Perfeição e morte pelo pecado. O que Jesus faz? Jesus obedece e Jesus morre. Quando eu reconheço Cristo como Senhor da minha vida, o Pai aplica em mim essa obediência e essa morte de Cristo. Por isso é graça. Deus provê aquilo que Ele exige de mim. Isso é graça. É Deus provendo aquilo que Ele exige de mim. Então nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido de eu tenho que obedecer à lei para ser salvo, porque eu não consigo. Mas uma vez que eu tenho Cristo, eu me coloco debaixo da graça, àquele que obedeceu para a salvação em meu lugar. Contudo, isso não me tira a responsabilidade de obedecer à lei como padrão de santificação, fazendo aquilo que agrada a Deus. Por isso Paulo fala que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Tudo bem? Torna a perguntar. Alguma pergunta? Não? Então vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Vamos colocar em pé, meus irmãos? Vamos orar. Eterno Deus, eu louvo ao Senhor, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que veio e obedeceu em nosso lugar, aquele que cumpriu na cruz do Calvário cada uma das tuas exigências. Te louvo, ó Pai, porque o Senhor também produziu fé no nosso coração, para reconhecer, ó Deus, que nós não somos salvos por nós mesmos, mas por Cristo. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos faça confiar nesse sacrifício. Que o Senhor nos faça, Deus, confiar nesse ato realizado na cruz do Calvário. E assim termos plena certeza de salvação. Pai, em nome de Jesus, tira da nossa vida qualquer tipo de sentimento de culpa, qualquer tipo de sentimento de dívida, porque tudo, ó Deus, quanto o Senhor requeria de nós, nós encontramos em Jesus. Nos faça crer, nos fortaleça, Deus, nessa fé. Peço ao Pai que o Senhor agora nos leve em paz, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ampare, que possamos, ó Deus, encontrar no Senhor a cada dia razões, ó Deus, para viver, razões, ó Deus, para ter esperança de vida eterna.
Peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã nós continuaremos, quinta-feira, falaremos sobre a